O vídeo de hoje é sobre o tema Por que somos tão complicados? Os psicanalistas em geral já sabiam desde muito tempo que o ser humano tinha a média da saúde do ser humano era bastante baixa, mas agora com a pandemia nós descobrimos que era muito mais baixa do que nós imaginávamos. Ou seja, as pessoas são muito mais complicadas do que nós imaginávamos cientificamente, em função do seu mundo interno, de como as coisas se organizam e assim por diante. Esse tema envolve toda a psicanálise. Evidentemente, falar sobre as complicações do ser humano significa revisar toda a teoria psicanalítica. Não é o nosso objetivo aqui, mas pura e simplesmente levantar algumas questões sobre isso, em especial de que maneira o ser humano se forma para que essas complicações todas venham à tona e se dramatizem depois nas relações humanas como um todo. Primeiro nós temos o constitucional, ou seja, aquilo que vem herdado no código genético do fetinho através da concepção, e isso são bilhões de informações totalmente ao acaso. Nós não podemos escolher, simplesmente aceitamos essas questões de como elas chegam para nós. E a interação dessas informações todas com a vida intrauterina, com a vida pós-uterina, em especial com os pais do recém-nascido, o ambiente da casa e assim sucessivamente. Isso vai determinar um desenvolvimento, como se diz cientificamente em psicanálise, um desenvolvimento da libido, que são as fases psicológicas pela qual a criança passa desde que é concebida até chegar na adolescência, ou, para sermos mais estritos cientificamente, até a formação da personalidade lá por volta dos 6 anos de idade. Mas depois vai seguir sendo influenciado até o final da adolescência, até mais ou menos 20 anos de idade. Então nós temos o período fetal, nós temos o período pós-natal, após o parto com todas as suas complicações, o que isso implica dentro da cabeça da criança, e cada criança vai ter uma resposta, um registro muito especial, fazendo com que ela seja particularmente diferente de todas as outras. Mas depois nós temos a fase oral, a fase anal, a fase fálica, com as suas subdivisões, nós temos as fixações que vão acontecendo nesse período, que depois vão permitir que os sintomas se expressem através dessas facilitações de cada etapa em que houve determinados pontos traumáticos que a libido, o desenvolvimento da libido se fixou, se travou ali, e assim sucessivamente, de tal maneira que essa criança então vai ter uma infinidade de elementos dentro de si, normais, fisiológicos, digamos assim, ou psicológicos, ou psicofisiológicos, do desenvolvimento normal da formação da personalidade de uma criança, com a formação, por último, das instâncias psíquicas, mas também com pontos extremamente traumáticos que os pais muitas vezes não se dão conta, na maioria das vezes não se dão conta, e que tem que ver como a criança vai elaborando determinadas vivências nas relações, nas interações dentro do ambiente da casa. Então isso vai determinando o psiquismo de cada um de nós, e que é diferente, não existem dois psiquismos iguais. Mesmo os filhos gêmeos univitelinos, cada um tem a sua cabeça, o seu psiquismo, a sua forma de reagir e de se comportar frente ao mundo, no bom e no ruim. Isso vai fazer com que lá por volta dos 6 anos de idade já exista uma estrutura psíquica mais ou menos formada, que depois vai seguir se desenvolvendo, que com um ego, um id e um superego, para quem é da área, com já os mecanismos de defesa funcionando ao longo, de acordo com a escola de psicanálise que a pessoa aceite, ou estude, ou coloque em prática, com mecanismos mais precoces, outros mais tardios. Para Freud tudo era tardio, para os autores mais modernos o psiquismo se forma mais precocemente, porque os estudos foram avançando cada vez mais em direção ao nascimento, e até para quem trabalha com a teoria do psiquismo fetal, antes mesmo do nascimento, já um rudimento de psiquismo funcionando e registrando, e interagindo, e percebendo, e mal entendendo pela precocidade das funções psíquicas, o meio, o entorno, as situações que vão acontecendo no ambiente da casa, sobretudo aquelas com impacto traumático mais violento, como pode ser as mortes, as perdas e as mudanças, os desequilíbrios, as brigas, as separações, e assim por diante. Então a criança vai registrando tudo isso, e o certo é que lá por volta dos 6 anos de idade já existe uma estrutura de personalidade já funcionante, já com as instâncias psíquicas determinadas,
interagindo entre elas, ego, id, superego, a realidade externa também de alguma forma cobrando já com as suas marcas evolutivas, que vai fazer, como eu dizia, que cada um seja diferente um do outro. As identificações primárias também, que são super importantes, que para Raskowski lá no psiquismo fetal é intrauterino, que para Klein é em seguida do nascimento e que para Freud são mais tardias, e assim sucessivamente. O certo é que, de alguma maneira, essa criança vai interagir, vai como pode, da forma que consegue com o meio, e vai nesse psiquismo elementar, inicialmente o rudimentar e depois um pouco mais sofisticado, ficarão marcas, riscos, que de alguma maneira vão se manifestar mais tarde. Aí então nós temos a origem das complicações do que mais tarde vai se manifestar ao longo da vida, seja na adolescência ou na vida adulta jovem ou ao longo da vida do indivíduo. Esses riscos que vão ficando no psiquismo humano vão determinar uma série de reações, às vezes mais complicadas. Quanto mais precoce foram os impactos traumáticos no psiquismo de uma criança, maior será o dano provocado nessa estrutura que está em formação. Por exemplo, a psicose, se nós considerarmos a teoria de Melanie Klein, por exemplo, que é uma autora inglesa super conhecida em psicanálise, se nós considerarmos Klein, a psicose tem origem lá nos primeiros 6 meses de vida. Já para Freud tem que ver com outras coisas, com a formação do ego, do narcisismo, as patologias narcisistas e um pouco mais tardio. De qualquer maneira, no início da vida do desenvolvimento da criança pequenininha. Então vejam que esses impactos todos vão determinando o tipo de patologia, a severidade da patologia, das complicações que essas pessoas vão ter depois ao longo da vida. Isso nos leva a pensar que os cuidados que se deve ter com a criança é fundamental, é importante. Nós recomendamos sempre que as relações entre pais e filhos sejam as mais cuidadosas possíveis, porque estamos escrevendo no dia a dia, na cabeça dos nossos filhos, deixando impressões através daquilo que eles vão captando, elaborando, podendo de alguma forma internalizar das relações que vão tendo conosco. Sobretudo nos primeiros momentos de vida de uma criança e depois ao longo das relações que ela vai estabelecendo com os pais dentro de casa, em especial com a figura da mãe, que tem que ver com toda a capacidade que a mãe tem de se conectar, de olhar, de penetrar nessa criança, de estabelecer um vínculo profundo, inicialmente através do aleitamento materno, mas depois através dos cuidados básicos que a mãe vai estabelecendo com o recém-nascido, mas não só a mãe, o pai, as pessoas da casa, mas fundamentalmente a mãe, que é a pessoa que mais interage com o recém-nascido diretamente através das relações do corpo e dos cuidados básicos que essa criança tem. Esse olhar da mãe é muito importante, o olhar no olho enquanto amamenta, o cantarolar, o estar conectado, o decodificar os mal-estares que a criança vai sentindo, se está com cólica, se está com frio, se chora porque está com dor ou se está com calor, se entra em pânico, que tipo de angústia, por que se angustia, como acalma a criança. Tudo isso vai entrando para dentro do psiquismo da criança e determinando depois, na vida adulta ou na adolescência, uma criança mais capaz, mais ligada, mais profunda, que pensa com mais profundidade, que confia na pessoa que cuidou, que nós chamamos de objeto, confia no objeto, que internaliza essa confiança, que se acredita e se sente capaz e potente para ir para o mundo, que se acalma, que entende o outro dentro de um contexto de complicação e se discrimina, não se confunde, não projeta, não usa tantos mecanismos de defesa, projeção, negação, intelectualização, racionalização, não fica tão na superfície dos temas, consegue de alguma maneira mergulhar, conter o outro, se oferecer para o outro sem perder os limites de si mesmo, e assim por diante. Então aí nós vamos criando um psiquismo que pode ir do caótico até uma pessoa saudável, tranquila, que entende essas coisas todas que nós estamos falando com profundidade e consegue uma certa paz dentro de si estabelecer esses vínculos, esses limites todos, ter o uso do bom senso como algo muito importante na vida, como uma regra, digamos assim, que permite que ela então tenha um certo equilíbrio. O equilíbrio é que faz com que nós possamos saber, do ponto de vista prático, se a pessoa é mais saudável ou menos saudável. A pessoa mais saudável é mais equilibrada, usa o bom senso com mais fartura, examina, olha,
tem uma percepção de um mundo real desde o seu mundo interno, mais próximo da realidade, é uma pessoa que tem uma capacidade maior de examinar as coisas com uma profundidade mais interessante, que não se persegue tanto, que consegue colocar os seus pensamentos, que consegue pensar em voz alta, como nós estamos fazendo aqui, sem se sentir ameaçada, criticada, vigiada, ou então sem se sentir humilhada ou diminuída, a sua autoestima diminuída a ponto de não poder expressar os seus pensamentos e sentir que o outro olha para ela como se fosse uma acusação. E aí nós temos os ingredientes da confusão, evidentemente em função de todo esse psiquismo que vai se formando de uma maneira deformada, digamos assim. O trabalho da psicanálise passa por refazer isso, estabelecer uma empatia mais eficiente com o paciente e poder, de alguma maneira, retificar, corrigir esses encaixes que o bebê, a criança e depois o adolescente foi tendo ao longo da vida, com situações que não eram favoráveis para um bom desenvolvimento. Então nós falamos das complicações, mostramos complicações, levamos que a pessoa pense sobre a sua vida, reconstrua, reorganize, repense, se desconecte e se conecte numa outra posição mais eficiente para que tenha uma construção ou uma estruturação, digamos, possível, mais satisfatória para o bom convívio entre ela e as pessoas que estão na volta. As pessoas que não conseguem esse tipo de coisa vivem tumultuadas, evidentemente, porque mal interpretam, vivem o mundo de acordo com o seu mundo interno, vivem o lá fora de acordo com o que tem dentro de si. É como se tivesse uma lente nos olhos que deturpa, modifica a realidade e ela passa então a se relacionar com o mundo lá fora, com as cores do que ela tem dentro de si. Então ela enxerga as coisas de uma forma deturpada, deformada e passa a tecer considerações e tomar conclusões de uma maneira bastante complicada na maioria das vezes. Esse tipo de situação ocorre porque o ser humano tem poder para isso. Conforme ele vai crescendo, ele vai tendo naturalmente a possibilidade de se manifestar livremente. E ao fazer isso ele vai falar de si. Todo mundo que fala, discursa como eu estou fazendo agora, fala do seu mundo interno, fala das suas coisas, a maneira como articula as palavras, articula o pensamento, como coloca a visão que tem de mundo, a maneira como se relaciona com o mundo e assim por diante. Se o indivíduo tem um mundo interno totalmente persecutório, destruído, ameaçado, quebrado pelas vivências que teve ao longo da sua história, desde da concepção até a atualidade, certamente vai enxergar o mundo dessa forma. Como as pessoas se agridem, se ofendem, se dizem coisas desagradáveis e perdem a noção do ponderável, do sensato o tempo todo, nós imaginamos que o mundo interno dela seja mais ou menos assim, seguindo essa regra de que o indivíduo diz e faz aquilo que tem dentro de si. Então isso nos leva a pensar, e a pandemia de alguma forma nos permitiu enxergar essas coisas com mais profundidade, nos leva a pensar que as pessoas são muito mais complicadas do que nós imaginávamos. Isso faz com que as relações também sejam terrivelmente mais complicadas do que nós pensamos e de alguma maneira essas relações perturbadas fazem parte do dia a dia das famílias, dos casais, da comunidade, das relações, da política, que está tão na moda agora, as ofensas e as agressões mútuas enfim, essas questões todas que vocês não valem a pena citar para não estimular o pior que cada um traz dentro de si. E aí nós temos então essa dualidade do pior e do melhor, da pulsão de vida, pulsão de morte, da vida e da morte, thanatos e eros, que todos nós de alguma forma carregamos instintivamente ou pulsionalmente dentro de nós, que nos leva dentro dessa mescla que surge entre o melhor e o pior, termos resultantes com um pouquinho de cada uma dessas coisas, que faz com que tenhamos relações mais satisfatórias e menos satisfatórias. Bom, poderíamos ficar aqui falando bastante sobre isso, mas em última instância a essência do que importa eu coloquei aqui em poucas palavras. Evidentemente que isso dá para muito, tem que ver com, como eu dizia no início, toda a teoria psicanalítica está colocada nessa frase, por que somos tão complicados, mas a ideia é que vocês possam pensar e entender
que as relações humanas, de alguma forma, pode interferir para melhor ou para pior na formação psicológica de um recém-nascido até a adolescência. Bom, esse era o vídeo de hoje, espero que tenham aproveitado e até a próxima.